Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar com a amada igreja. Se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos fazer aqui uma leitura. Vou começar aqui para ler aqui só o primeiro versículo. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 6: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. Pois bem, amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus aqui para nós é essa, irmão. Nós nos alertarmos para a sua palavra. Olha só o que diz o verso primeiro que nós lemos agora. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que parecia mal. Então, eles fizeram o que, irmão? Eles fizeram o bem ou fizeram o mal? Aqui já é um alerta de Deus para nós, para mim, para você, para a igreja do nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós venhamos tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo, com o que nós vamos fazer. Para quê, pastor? Para nós não cairmos nos mesmos erros aqui de Israel, dos filhos de Israel, do povo de Deus, porque eles fizeram o que não agradaram a Deus. Eles fizeram coisas que aparentemente para eles seriam bom, aos seus olhos seriam maravilhoso, que parece que aos seus olhos não tinha nada a ver, não ia acontecer nada, mas infelizmente aconteceu. Porque para o nosso Deus isso não foi bom, não foi agradável a Deus. Então para o nosso Deus isso trouxe consequências, trouxe prejuízos, trouxe problemas. E tem coisas na nossa vida que nós temos que atentar, querido. Porque pode ser até bom e agradável, prazeroso, mas no final pode ser ruim. No início, sabe, pode ser uma coisa boa, mas no final pode ser ruim. A gente pode se dar mal no final. Então em Israel aqui, eles fizeram algo que não era bom aos olhos de Deus. E o nosso Deus está vendo tudo, está contemplando tudo que nós estamos fazendo nessa terra. Então por conta disso, querido, o que aconteceu, pastor? Deus vai entregar Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então foram 7 anos de luta, de batalha, de peleja, de fracasso, de derrota, de decepção, de sofrimento. Foram 7 anos que Israel passou ali, querido, na dificuldade, no aperto. Por quê, pastor? Porque não atentaram para o nosso Deus, não atentaram para a palavra de Deus. E quando nós não atentamos para aquilo que agrada a Deus, para a vontade de Deus, a gente vai perecendo, a gente vai se sucumbindo, a gente vai perdendo. Só quem perde é nós, irmãos. Só quem perde somos nós. Você entendeu? Então aqui já é um alerta de Deus para mim, para você, para a igreja do Senhor. Aleluia. Então eles fizeram bem ou mal aos olhos de Deus, o Senhor. Fizeram mal, e isso trouxe consequências ruins.
Por quê, pastor? Porque a mão do Senhor saiu sobre eles. Olha só o que diz aqui no verso 2: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então aqui começa o quê? Então aqui começou a decadência de Israel, a decadência do povo de Deus. Quando nós não atentamos para a palavra de Deus, a gente vai perecendo, a gente vai sucumbindo, a gente vai perdendo, querido, as bênçãos de Deus. E eu já quero dizer, a mão de Deus não está mais sobre nós, porque aqui, querido, estava prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Ou seja, as mãos do inimigo estavam prevalecendo sobre o povo de Deus. E as mãos que tem que prevalecer sobre a minha vida e a tua vida, querido, não é a mão do inimigo, não. Não é a mão do diabo, não. Não é a mão, querido, do adversário, não. As mãos que tem que prevalecer sobre as nossas vidas é a mão de Deus. É a poderosa mão de Deus. Nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus, se humilhando, para que ao seu tempo Ele venha nos exaltar. Mas aqui estava prevalecendo as mãos do inimigo. Infelizmente, o inimigo estava se sobressaindo sobre Israel, sobre o povo de Deus. O inimigo estava se dando bem. A mão do inimigo estava lá atuando. Por quê, pastor? Porque a mão de Deus saíra. Porque quando a gente deixa de fazer aquilo que agrada a Deus, aos olhos de Deus, a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente perde a proteção. Deus tira a sua mão, aí o inimigo vem e bota dele. Mas enquanto nós estivermos firmes na presença de Deus, orando, congregando, aleluia, jejuando, na sua palavra, a mão de Deus estará sempre sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós estivermos na palavra dele, a mão dele vai estar sobre nós. O inimigo não tem como te tocar. O inimigo não vai tocar nas tuas finanças, não vai tocar, aleluia, na tua vida, na tua saúde, no teu casamento. Por quê, pastor? Porque há a mão de Deus sobre a tua vida, há a mão de Deus sobre a tua casa, aleluia. Você pode estar, seja onde for, no vale dos ossos secos, mas a mão de Deus está sobre você, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Aleluia. É bom, querido, ter a mão de Deus sobre nós. É bom ter a mão de Deus sobre nós, querido. Aleluia. Não queira que Deus retire a sua mão sobre a sua vida. Não queira. Permaneça firme no Senhor. Permaneça buscando o Todo-Poderoso. Aleluia. Na sua palavra, querido, Israel aqui estava pagando um preço. Foram 7 anos, não foi 7 dias, não foi uma semana, não foi 7 meses, foi 7 anos, aleluia, de perdas, de sofrimentos, porque a mão de Deus não estava mais sobre Israel, sobre o povo de Deus. Aleluias, aleluias. Olha o que diz aqui, querido. Aqui começou a decadência. E olha o que diz aqui no verso número 3. No verso 2 vai dizer que eles começaram a fazer as suas covas. Eles mesmos começaram, querido, a fazer as suas covas. Eles começaram, eles não fizeram, não foi castelo, não. Eles não estavam fazendo um palácio, não. Eles estavam fazendo cova. Aonde, pastor? Nos vales. Estava onde? Nos desertos. Estava onde, querido?
Um povo que era para ser exemplo, estava dando o pior exemplo. Um povo que era para ser referência de um Deus grande, de um Deus maravilhoso, de um Deus que abençoa, de um Deus que prospera. Mas estava passando uma situação difícil, porque não atentaram, porque não fizeram o que era bom aos olhos de Deus, não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando tudo, os bons e os maus. Aleluias! Aleluias! E aqui começa a decadência, aqui eles começam a fazer as suas próprias covas, porque o inimigo chegava, irmão. Olha o que diz no verso 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam. O inimigo se reunia e fazia festa, sabe? Era problema de um lado, era problema de outro, a situação difícil, cada dia mais piorando, e cada dia mais se agravando, ou seja, não melhorava, só piorava a situação de Israel, sabe? Mas enfim, aqui vai dizer a palavra de Deus: pulam-se contra eles em campo e destruiu a novidade da terra até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiu com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tamanha multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha só a situação, a crise, a calamidade do povo de Deus aqui, querido. O inimigo vinha como gafanhotos, eles iam para pegar as novidades da terra, as novidades do campo, as bênçãos. Ou seja, Israel não tinha novidade para contar, não tinha bênçãos nenhuma. Você já viu aquela situação de chegar para uma pessoa e dizer assim: aí varão, conta a novidade aí, qual é a novidade? Qual é a boa? Não tem boa. A novidade não tem. Viviam na mesmice, viviam uma vida de sofrimento. E cada dia que se passasse, cada mês, cada ano, piorava a situação, porque o inimigo prevalecia. Eles plantavam, semeavam, mas quando chegava o tempo da colheita, querido, o tempo de receber, o tempo da bênção, o inimigo vinha com tudo. O inimigo vinha como gafanhotos em multidão. E diz aqui a palavra que nós acabamos de ler: ele não vinha para saquear, para tomar, para roubar, não. Eles iam para destruir. É o que nos diz aqui o verso de número 5: entravam na terra para destruir. Não era para saquear, não era para roubar, não. O diabo, ele quer destruir mesmo. Quer destruir a tua vida, a tua família, a tua empresa. Quer destruir o teu casamento, quer destruir os teus sonhos, quer destruir a tua vida. Ele não quer o que você tem, ele não quer o teu carro, não quer a tua empresa, ele quer destruir a tua empresa, ele quer destruir a tua família. Ele não quer nada para si, não quer nada para ele quer destruição. É o prazer de destruir, é de ver tudo arruinado, é de ver tudo no fundo do poço, é de ver tudo bagunçado. É isso que o inimigo quer. E era assim que estava acontecendo dentro de Israel, a terra santa. O povo de Deus estava passando por isso. Mas no verso 6 vai nos dizer que assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas.
aquela peleja, não aguentaram mais aquele caos. Eles queriam dar um basta. Assim a gente não dá. Vamos clamar a Deus para Deus nos ajudar. Vamos clamar a Deus para Deus nos socorrer. Vamos clamar a Deus para Deus quebrar essa maldição. Vamos clamar a Deus. Aleluia. Para Deus pelejar por nós, para Deus estender as suas mãos, o seu braço forte, e nos tirar dessa situação e mudar a nossa história. Está na hora de clamar, meu filho. Está na hora de buscar o Todo-Poderoso. Está na hora de despertar, de se posicionar, querido. Se pôr na brecha. Está na hora. Chega de fracasso, chega de perseguição, chega de um inimigo prevalecer. Chega. Nós temos que se posicionar como igreja, se colocar na brecha da oração, se voltar para o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós precisamos, queridos, se voltar para Deus. Então o inimigo estava aqui prevalecendo, e o povo agora vai clamar. Sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eles clamaram por quê? Por causa dos midianitas. Se não fossem os midianitas, se não fosse a pressão do inimigo, eles não iam clamar a Deus não. Porque tem pessoas que só buscam a Deus quando as coisas estão indo de mal a pior. Só buscam a Deus quando as coisas estão desandando, sucumbindo. Por quê? Porque quando tudo vai bem, está bem, as pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas se acomodam, relaxam, se esfriam na fé, deixa de adorar, deixa de orar, deixa de congregar. Aí Deus tem que liberar os midianitas. Aí Deus tem que liberar os amalequitas. Aí Deus tem que tirar a sua mão para ver até onde você vai chegar. Se é a mão de Deus, se é um braço forte do Senhor, se você vai aguentar a pressão do inimigo, se você vai aguentar a perseguição, a afronta, a humilhação, até onde você vai sozinho. Aí Deus diz assim: eu vou tirar a minha mão, vou soltar a mão dele aqui. Eu vou soltar, eu quero ver até onde ele vai chegar. A gente não vai longe, querido, sem Jesus. A gente não vai chegar, a gente não vai muito longe. Sem Jesus, sem a mão de Deus conosco, sem Jesus nos ajudando, querido. Sabe? E Deus então entrega, Deus deixa. Deus tira a mão dele e o inimigo vai colocar a dele. E quando o inimigo coloca a mão, vier doença, enfermidade, sabe? O salário não dá, a empresa não cresce, dá tudo errado na nossa vida. Nada dá certo. Só dá certo, irmão, com a mão de Deus. Aleluia. Nós temos que clamar a boa mão de Deus. Neemias falou, querido, ali, quando Neemias vai levantar os muros, erguer os muros de Jerusalém, a boa mão de Deus. Se não for a boa mão de Deus, nós não ia conseguir, nós não ia levantar esses muros, nós não ia, aleluia, muito longe. Aleluias. Oh, glória. Precisamos da mão de Deus na nossa vida. Glória. E os amalequitas, por causa da presença. Então, querido, às vezes tem uma situação que às vezes vai nos trazer alguma motivação, algo. Porque o que motivou o povo a buscar Deus aqui, se voltar para Deus, foi o que? A presença dos midianitas. Foi a mão do se não fora, eles não voltavam. Então eles se voltaram por causa da presença. Não aguentaram, não suportaram. E olha o que diz aqui: Deus vai levantar um profeta. Mas para quê, pastor? Para profetizar na tua vida, para profetizar para a igreja do Senhor, para profetizar para o povo de Deus, que quer ouvir Deus falar na terra, Deus bradar.
Olha só o que nos diz o verso número 7. Número 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Expeli-os da vossa presença, a vós dei a terra deles, e vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha o que Deus está falando aqui, através do profeta que Deus levanta para falar com a igreja, para falar com Israel, para falar com o seu povo. Irmão, às vezes a pessoa pensa que Deus não envergonha, que Deus não joga na cara. Deus está jogando na cara de Israel aqui. Você sabe por que está passando por isso? Porque às vezes a gente se pergunta: por que, Senhor? Eu estou passando por isso, por essa luta, por essa situação. Às vezes a gente esquece da palavra de Deus, a gente esquece dos mandamentos do Senhor, das ordenanças, dos princípios bíblicos de Deus. Sabe, querido? É só receber a bênção, é só receber a cura, é só receber o milagre, é só a porta se abrir, é só as coisas melhorarem. As pessoas se esquecem de Deus. Deus aqui está falando, Deus está jogando na cara de Israel: eu vos tirei do Egito, da casa da servidão, aleluia. E todos aqueles que queriam me oprimir, todos aqueles que queriam te destruir, eu intervim, eu pelejei por vocês, aleluia. E eu dei a terra da promessa para vocês. E eu disse, aleluia: não temais os deuses dos amorreus, mas não destes ouvido, mas não atentaram para a minha palavra, se desviaram, se afastaram, deixaram de me servir, de me adorar, de me buscar. É o que Deus está falando para Israel. E às vezes a gente fala para a pessoa, vai dar um conselho, vai falar algo, a pessoa já vem com 7 pedras para cima da gente. Às vezes a pessoa quer já nos ensinar. Não, pastor, eu estou orando. Não, pastor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não sei o que mais lá. E muitas das vezes está se enganando, querido. A gente fala para o irmão, a gente fala para a igreja, a gente, sabe, a gente prega, e parece que a pessoa não está aprendendo nada. Não está aprendendo nada. Vai aconselhar uma irmã, vai aconselhar um irmão, vai falar para ele. O irmão já quer ensinar a gente, já quer dar aula para nós, né? Aí o irmão diz: não, eu já estou sabendo já de tudo. Eu estou adorando a Deus em casa, estou buscando lá na minha casa, eu estou orando lá em casa, ou de madrugada, não sei o que mais lá. E não vem para o culto, e não vem para a igreja, né? Aí Deus, eu vou arrochar agora. Aí Deus, eu vou apertar o cerco. Aleluia. O povo estava passando por isso, por essa situação, por conta que não atentaram para a palavra de Deus, esqueceram de Deus. Recebem a bênção, os milagres, a cura, receberam e esqueceram daquele que cura, que abençoa. Deixaram Deus para trás, deixaram Deus para depois. Enquanto que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o que? O seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino. Esqueceram do reino. E aqui o povo está passando por isso.
E Deus levanta o profeta para falar com o povo. E Deus então vai agora se revelar um homem chamado Gideão. Diz aqui a palavra que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Olha só. Olha só. Lagar, querido. Ele estava trabalhando sob pressão do inimigo, sob a pressão dos amalequitas, dos midianitas. Ele não estava ali malhando trigo no lagar porque queria, porque era obrigado. Ele era obrigado, ele não tinha opção. Tem momento na nossa vida, meu filho, que a gente fica sem opção. Você não tem escolha. Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. E sob pressão dos inimigos. Imagina que a pessoa trabalhar sob pressão. Complicado. Imagine o rendimento, a produtividade dessa pessoa. Trabalhando com medo, trabalhando espantado, sabe? O psicológico, o emocional. Não vai produzir muita coisa, não. Meu Deus do céu, estou aqui no lagar, malhando trigo e com medo do inimigo. E pressionado. Vai que o inimigo vai me encontrar aqui. Vai que o inimigo vai me achar aqui no lagar. Eu vou perder tudo. E isso não é bom, mas lá estava quem? Gideão. É melhor, querido, malhar o trigo no lagar do que ficar desempregado. É melhor. É melhor malhar o trigo no lagar do que ficar sem nada, do que perder tudo. O que adianta estar na eira, lá na eira, e perder tudo? Pelo menos no lagar, Gideão estava sobrevivendo, tendo pão de cada dia. Pelo menos no lagar ainda dava para escapar, meu filho. Tem gente que está escapando do lagar, sobrevivendo, botando pão na mesa. Situação difícil, mas está escapando. O lagar, irmão, o que é o lagar? O lagar é um buraco mesmo. O lagar é um buraco, é uma piscina, um buraco. Aonde, querido, você vai ter que se dedicar mais, se esforçar mais. Ou seja, trabalhar dobrado, vai suar mais. Não há ventilação, o ambiente não é agradável, não é propício, não é adequado. Vai existir mais esforço de você, da pessoa, vai desgastar mais a pessoa, cansa mais a pessoa. Trabalhar no lagar não é fácil, irmão. Mas às vezes tem momentos na nossa vida que a gente não tem escolha, não tem opção. É o lagar mesmo. É o lagar ou nada. Tem que descer no lagar. Gideão estava lá no lagar, no buraco, onde tudo era mais cansativo. Tinha que estar para trabalhar dobrado para ganhar alguma coisa, escondido naquele buraco, sabe? Para não perder o pouco que ainda tinha, que restava. Porque quando Israel começava a plantar, começava a semear, no tempo da colheita, o inimigo vinha e destruía, e acabava com tudo e fazia festa, e o povo de Deus ficava sem nada. Você sabe o que é, meu filho? Você trabalhar 10 anos na empresa, 20 anos, e depois você sair de lá sem nada,
sem direito, sem nada, sem ser posto para fora por justa causa. Você sabe, você tem conquistado tudo, uma empresa, um grande negócio, um grande patrimônio, e depois de repente você tem que se desfazer de tudo, porque muitas das vezes a pessoa está na mão do inimigo. As finanças estão na mão do inimigo, está penhorada, a casa, o patrimônio está no penhor. Cartão de crédito está tudo atrasado, o carro está atrasado, a prestação. Aí você vai ter que se desfazer de tudo isso aí que você conquistou, com suor, com lágrimas, vai ter que se desfazer de tudo isso. Vai ter que vender o carro, vai ter que vender isso, vender a casa, vai ter que penhorar, está na mão do agiota, está na mão dos credores. O que é aquele? O credor está batendo na porta todo dia, ameaçando, e a pessoa tem que se esconder ainda lá em e tem que se esconder para não perder o pouco que ainda tem, o resto, as migalhas. Assim era a vida do povo de Israel. Mas Gideão ainda tinha uma coisinha aqui, mas Israel não estava tendo nada. Tudo que eles conquistaram, que sonharam, foram tudo por água abaixo. E a situação ia cada dia mais piorando, a situação de Israel. Tinha que se desfazer de tudo, tinha que entregar tudo. O oficial de justiça morre, e a pessoa vai ter que entregar, vai ter que deixar tudo. Israel estava passando isso aqui, essa vergonha, essa situação humilhante, porque não prepararam para Deus. Mas Deus quer mudar a situação, mas Deus quer mudar a história, Deus quer mudar o quadro. E Deus olha para Gideão ali no fundo do poço, naquele buraco, e Deus vai lá até ele, o anjo do Senhor. Irmão, e está lá Gideão cheio de indagação, questionamentos, sabe? Trabalhando pesado, situação difícil. Aí me aparece um anjo para dizer assim: Deus é contigo, varão. Assim, meu Deus do céu, Deus é comigo. Eu não acredito nessa história não. Se Deus é comigo, por que eu estou aqui nesse buraco? Se Deus é comigo, por que eu estou morando nessa favela, nessa vila? Se Deus é comigo, por que essa porta nunca se abriu? Se Deus é na minha vida, por que tanto sofrimento? Por que tanta perseguição? Por que eu estou vivendo tudo isso? Gideão estava cheio de questionamento, assim como muita gente dentro da igreja, na casa de Deus, está se questionando, a alma está gritando, ainda não botou para fora. Mas o anjo, quando vai lá, Gideão, vai soltar o vento, vai botar para fora tudo que estava preso dentro dele. O anjo chega, é igual você está aqui na igreja, o pastor está pregando: Deus é a tua vida, Deus é o teu casamento, Deus vai abençoar a tua história, vai mudar a tua história, Deus vai te levantar, Deus vai fazer acontecer, vai curar, Deus vai fazer milagres, gente. A pessoa não acredita mais em nada, a pessoa está cheia de dúvidas, assim como o Gideão, cheio de dúvidas no coração.
Gideão não acreditava, querido. Assim como muitas pessoas hoje em dia, dentro das igrejas, também não acreditam quando o pastor diz: ei, Deus é da tua vida, Deus é da tua casa, da tua família, Deus, aleluia, é na tua empresa, no teu casamento. Aí você se pergunta, como pastor, o homem, meu marido saiu de casa, como? A minha esposa me abandonou, como que Deus é na minha vida? A minha casa é uma bagunça. Xaramande calabodacé. Tem pessoas que quando você fala para ele a vitória, a bênção, ele não tem mais nem reação, não consegue nem reagir, fica parado, estagnado, igual uma estátua, não consegue mais nem glorificar Deus, não consegue mais nem adorar Deus. Porque não acredita, está cheio de dúvida no coração, está cheio de questionamentos. Ele começa a olhar para si, para a sua realidade de vida, e diz assim: não, Deus não é na minha vida não. Se Deus fosse comigo, meu casamento estava abençoado, estava uma confusão. Se Deus fosse na minha vida, minha casa era um paraíso, era um pedacinho do céu. Olha como é que está a minha casa, olha para a minha família. Se Deus fosse na minha vida, eu estava melhor de vida, eu estava morando na zona leste de Teresina, eu estava comendo o boi do menor. Como que Deus é comigo? Às vezes a gente sempre, querido, ouve uma palavra no final de ano, que Deus vai mudar, que Deus vai fazer acontecer. E a gente fica naquela expectativa, naquela esperança, que dias melhores virão, coisas melhores acontecerão. Aí você fica naquela expectativa, e o ano vem, acontece a virada, e as coisas parecem que só piora, só piora, só piora a situação. Israel foram 7 anos, querido, cada ano atrás do outro, a situação difícil, a situação piorando, a situação crítica. Cada ano que se passava vai melhorar, vai melhorar. Esse ano que vem vai ser melhor do que o ano que passou, sabe? Mas o ano que vinha as coisas eram pior. E o anjo vem e diz: Deus é contigo, varão valoroso. Oh, aleluia. Gideão aqui vai dizer: como que Deus é comigo? Cadê aquele Deus? Aquele Deus que os nossos pais nos contaram, que eu ouvi falar. Eu quero dizer para você nessa noite, que você vai ter as suas próprias experiências com Deus. Você não vai viver de experiência dos outros, não. Você vai ver, vai ter as suas próprias experiências com o Todo-Poderoso. Assim como Jó, o que o Jó falou: eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Eu quero dizer para você, querido, que está nesse vídeo aqui, você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, você vai ver a mão de Deus sobre a tua casa, você vai ver a mão de Deus sobre você, você vai ver as maravilhas de Deus, você vai ter as suas próprias experiências com Deus. Você vai ver, talvez você não esteja enxergando, querido, talvez você não esteja percebendo, mas o nosso Deus, aleluia, quando Israel começou a clamar, se posicionar, Xaramande,
de Deus. Glória! Aleluia! Jó vai dizer assim: agora eu não conheço Deus mais de ouvir falar, os meus olhos te veem. Aleluia! Você não vai mais conhecer Deus de ouvir o pastor e ouvir falar de Deus para você. Você vai ter experiência profunda com Ele. Eu conheço a Deus agora porque eu tenho experiência, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão. Não é só de ouvir falar, mas não de ouvir falar na igreja, não de ouvir o pastor falar, de ouvir o fulano dizer, não. Os meus olhos veem a mão de Deus, vê o sobrenatural. Você vai ter as suas próprias experiências. Para de querer viver as experiências dos outros, porque Gideão vai dizer: cadê aquele Deus que os nossos pais nos contaram, que abriu o mar vermelho, que libertou o povo lá no Egito, que destruiu o faraó, que fez verter água da rocha, que fez o amargo ficar doce? Cadê? Que eu não vejo na minha vida, que eu não vejo na minha família, que eu não vejo nos meus projetos, nos meus negócios. Cadê aquele Deus? Parece que se esqueceu de nós, parece que nos abandonou. Sabe, parece que Gideão ouviu a palavra do profeta aqui no verso 9, porque o que Gideão está falando aqui é o que o profeta falou aqui. O profeta vai dizer assim, querido: e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quando vos oprimiam, expeli das vossa presença, as vós dei a terra deles, a terra prometida. Ele está olhando para esse Deus aqui, que ele ouviu falar, que ele ouviu dizer, que cura, que salva, que liberta, que abre porta, que transforma a vida, mas a vida dele não é transformada, mas a vida dele não é liberta. Mas ele ainda vive debaixo da opressão. Mas o que a pessoa não entende é que foi ele que abandonou Deus. Foi ele que deixou de ouvir a palavra. Foi ele que deixou de congregar. Foi ele que deixou de buscar o Todo-Poderoso. Não foi Deus que abandonou. Que às vezes a gente esquece. Esquece de Deus, esquece de buscar, esquece de adorar. Esquece que é cristão. Esquece que é evangélico e vive como um mundão. Aleluia. Cadê aquele Deus? Ei, aquele Deus está aqui. Aquele Deus está aqui. Gideão, ele tinha esse dilema aqui com ele, sabe? Ele tinha esses questionamentos aqui com ele. Mas aqui, depois que ele vai falar tudo isso aqui, porque tudo isso nos sobreveio, o que é feito de todas as suas maravilhas, parou de fazer milagre, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Às vezes a gente pensa que Deus não ouve mais o nosso clamor, que Deus não ouve mais as nossas orações. Sabe, nessas horas o diabo começa a trabalhar na mente, no coração, sabe, de algumas pessoas, sabe, que tem às vezes complexo de inferioridade. Aleluia. Sabe, aí ele vai dizer aqui no 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Vai aonde? Na tua força, meu filho. Oh, glória! Que força, meu filho? Eu já fiz de tudo, não consegui foi nada. Já me esforcei, nada.
vai nessa tua força e salvará Israel das mãos dos midianitas. Ele diz que Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas. Quem entregou foi Deus. Israel nas mãos dos midianitas. Aí Deus está dizendo: vai nessa tua força, porque tu vai livrar Israel das mãos do midianita. Deus está dizendo assim: eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu serei contigo. Vai nessa tua força. Mas aí você sentiu o que? Fraco. Digo fraco, que eu sou forte. Vai nessa tua força. Eu não estou vendo força nenhuma aqui. Aí ele vai dizendo aqui, querido. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que? Com que exército? Com que força? Com que capacidade? Eu não tenho influência. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho poder. Eu não tenho exército. Eu não tenho ninguém. Com que eu vou libertar Israel? Ele começa a olhar para si, para a sua situação, para a sua capacidade, e ele vai entender: eu não tenho condições de libertar ninguém. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, aleluia, para libertar a vida de ninguém. Eu preciso de libertação também. Como é que eu vou se libertar se nem eu sou liberto? Sabe, irmãos, Gideão começa aqui a se questionar, a falar: eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu acho que o Senhor bateu na porta errada. Eu acho que o Senhor se enganou. Eu acho que o Senhor se enganou com a escolha. Você está entendendo? Então Gideão começa a olhar para si, para suas condições financeiras, para suas capacidades, para suas influências. Eu não tenho como libertar Israel das mãos dos midianitas. Ei, a minha família é a menor de Manassés. A minha casa é a menor. Eu sou o menor da casa. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu quero dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Ele sabe quem está chamando. Ele sabe quem escolheu. Aleluia. Você vai conseguir, você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Eu já quero te dizer nessa noite, meu filho, na mandei, aleluia. Olha o que Deus vai dizer: eu serei contigo. Com quem? Com quem livrarei Israel? Aí diz Deus: eu serei contigo. Ei, Deus é contigo, querido. Deus é na tua vida, na tua casa. Deus é no teu casamento. Você vai libertar tua família, a tua casa. Você vai prosperar. Você vai dar a volta por cima. Você vai vencer. Eu já quero te dizer que quando você sair desse buraco, do fundo do poço, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Não tem capeta, não tem macumba. Nada vai te parar. Nada vai te deter. Porque Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo nesse buraco aí, nesse lagar aí. Aleluia. Se nesse lagar você não parou, se nesse lagar, meu filho, você está trabalhando dobrado, está se esforçando, está se dedicando para dar o teu melhor. Imagine quando você sair desse buraco. Imagine quando Deus te colocar na eira, no lugar certo, querido. Ei, o teu ministério vai crescer, o teu chamado vai crescer. Aleluia. A tua empresa vai faturar, os negócios vão dar certo na tua vida. Aleluia. Ninguém vai te deter. Não tem macumba, não tem demônio que vai te paralisar mais. Aleluia. Esse lagar só está te fortalecendo. É só um aprendizado. Quando tu sair daí, eita glória. A tua terra, vendo? Satanás saindo da frente, saindo do meio. Se entrou por um caminho, vai ter que correr por 7.
fugir, vai se esconder de novo. Ei, não vou me esconder mais não, meu filho. Não vou me esconder mais não. Não vou fugir mais não. Não vou deixar mais Satanás se andar não. Se vier, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter batalha. Aleluia. Se tiver pensando que vai levar o que é teu, não vai. Se tiver pensando que vai destruir o que Deus te deu, não vai mais. Não vai mais. Não vai mais bagunçar com o teu ministério. Não vai mais bagunçar, destruir o teu chamado. Não vai mais ser envergonhado. Esse lagar é só uma preparação. É um tempo para se você se voltar para Deus, se voltar mais forte. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sai na frente. Sai na frente. Vamos finalizar. Gideão estava onde? No lagar. Malhando trigo, trabalhando, dando duro, se esforçando, se dedicando, sob pressão. Mas Deus estava lhe fortalecendo ele. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo no lugar errado. Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Está entendendo? A verdade é por isso que as coisas não andam, não prosperam. Mas mesmo, querido, escute, que eu quero deixar essa palavra no teu coração. Estava meditando essa parte que Deus colocou no meu coração isso aqui. Mesmo estando no lugar errado, porque o lagar não é de malhar trigo. Ele estava no lugar errado, mas fazendo a coisa certa. E Deus disse assim: você pode até estar no lugar errado, mas não deixe de fazer as coisas certas. Faça tudo certinho. Glória a Deus. Faça tudo correto, direitinho. Não deixa a desejar não. Não dá brecha para o diabo não. Para o inimigo não. Você pode até estar no lugar errado, mas não murmura não, reclama não, faz nada errado não, ele faz tudo certinho, direitinho. Porque quando tu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, vai bombar. Eita glória! Vai crescer, vai ser reconhecido. Vale a pena fazer as coisas certas. Não faça nada errado. Continue fazendo tudo certo diante do Senhor, porque o nosso Deus está vendo tudo. E no momento certo Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te colocar nos lugares altos, por cima. Glória. Sabe? Glória. Cima. Ele estava ali e estava difícil de crescer. Mas quando ele entendeu que Deus apareceu ali, chegou o tempo da virada. Deus vai mudar o cenário. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus.